irmãos, nós vamos iniciar nossa reunião da tarde, lembrando os irmãos de verificarem o celular, colocar no modo silencioso ou desligar. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pelas bênçãos, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas. Agradecemos a oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos através do Consolador prometido, que tem nos esclarecido, nos ensinado, nos explicado a respeito da lei de Deus. Pedimos, Senhor, que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não Vim Destruir a Lei. Os nossos estudos se referem ao subtítulo Aliança da Ciência e da Religião. É um comentário de Allan Kardec, em que ele nos fala: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A discordância que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados, em que o véu intencional lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual em que é a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas imutáveis da matéria,
como duas forças que estão apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão muito concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já que não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pelas experiências essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga se tentam resistir. Uma vez que em vez de o acompanhar. É toda uma revolução que nesse momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Faça-se de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força de se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Allan Kardec. Essa tarde nós contamos a colaboração dos nossos irmãos Lucas e Carlos, passando uma palavra ao Carlos. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Para mim é uma grande alegria estar aqui na condição de aprendiz, de companheiro de caminhada, para poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho conseguido aprender e que tanto tenho feito bem. A lição de hoje, de Kardec, que foi lida pelo senhor Evandro, é a aliança entre ciência e religião. E para mim poder compreender um pouco melhor esse texto de Kardec, eu precisei compreender primeiro duas coisas. A primeira é que Kardec fala de dois conhecimentos que sempre foram diferentes. E a segunda é saber o contexto histórico em que esse texto foi escrito. Então, falando primeiro dos tipos de conhecimentos que Kardec trata no seu texto, nós vamos descobrir que a religião é o segundo conhecimento mais antigo criado pelo homem. Então, se é o segundo mais antigo, teria um primeiro. O primeiro conhecimento mais antigo criado pelo homem é chamado de conhecimento popular ou senso comum.
A ciência, como conhecimento, ela só surgiu cerca de 1 milhão de anos depois do conhecimento popular. Isso aí está registrado em 2 livros de um autor chamado Ático Chassot. O primeiro livro chama-se A Ciência através dos Tempos, o segundo se chama Alfabetização Científica, que expõe desafios para a educação. Bem, como é que surgiu o conhecimento religioso, que é o segundo mais antigo? Gente, o objetivo de qualquer conhecimento é responder perguntas. E o conhecimento popular foi o responsável em responder perguntas durante a maior parte da existência humana. O ser humano ele era muito observador e ele rapidamente percebeu que a natureza era regida por ciclos. Temos o ciclo do dia e da noite, temos o ciclo da lua, o ciclo das marés, o ciclo das estações. Então, as primeiras respostas, a partir dessas observações, veio inicialmente do conhecimento popular. O conhecimento popular naquela época respondia perguntas do tipo: onde eu posso conseguir um abrigo? Quais frutos eu posso comer e quais eu não posso porque são venenosas? Qual madeira que eu posso utilizar como lenha? Qual que é a melhor estratégia para caçar animais? Quando eu devo semear e quando eu devo colher? Essas são perguntas que foram respondidas através dos milênios pelo conhecimento popular. O conhecimento popular é um conhecimento prático, através da prática. Naquela época não tinha escrita. Então o conhecimento era passado pela tradição oral, de boca em boca. Geralmente em volta de uma fogueira. E a fogueira tinha 5 funções. A primeira era iluminar o redor, para saber se não tinha algum perigo escondido. A segunda era proteção contra o frio, graças ao calor da fogueira. A terceira era espantar animais ferozes que tinham medo do fogo. A quarta é o preparo de alimentos. E a última é um local privilegiado para você transmitir os conhecimentos daquela tribo ou daquela comunidade, de geração em geração. Então está aí o simbolismo da fogueira, uma luz do conhecimento. Então todas as perguntas daquela época elas tinham explicação natural. Mas o homem se deparou com algumas coisas que ele não tinha explicação natural. Por exemplo, quando caía um raio perto dele, quando o chão tremia por causa de um terremoto, ou quando a montanha explodia por causa de uma erupção vulcânica, o homem não sabia por que estava acontecendo aquilo. Então, quando não tem uma explicação natural, ele então buscou uma explicação sobrenatural. Então, para ele, quando caiu um raio, quando o chão tremia, ou tinha erupção de um vulcão, ele compreendeu que deveria ter algum ser muito poderoso que estava muito bravo naquele momento. Ele que deveria então acalmar esse ser. E para acalmar o ser, oferecer sacrifícios. Foi aí que surgiu a cultura dos sacrifícios de todas as religiões, que até hoje persiste. Até hoje. Porque quando se vai a uma missa na Igreja Católica, estamos celebrando o sacrifício do Cordeiro de Deus. O Antigo e o Novo Testamento está repleto de exemplos de sacrifícios. Outra coisa importante, que foi assim que começou as primeiras religiões, com mitos. Todos os mitos da criação são parecidos. Nós temos textos muito mais antigos do que o texto judaico, que é a base do Antigo Testamento, a Torá, que falam sempre da mesma coisa, ou seja, no início nós temos escuridão, caos, sombras, e em algum momento surge a luz, e depois surgem os seres da criação. Tem um autor que eu gosto muito chamado Joseph Campbell,
autor do livro O Herói de Mil Faces. Ele é um filósofo e antropólogo e foi considerado a maior autoridade em mitologia comparada do século XX. Ele nos traz um mito da Índia, que é um mito da criação, vários milhares de anos antes de Cristo. Fala assim: a primeira coisa a surgir do oceano cósmico foi uma fumaça negra e venenosa chamada Kalakuta, ou vértice negro, a saber, o mais alto poder de concentração de morte. Bebam-me, disse Kalakuta, e a operação de batimento do oceano largo não pôde prosseguir. Então você vê aí que tem algo assombroso, algo negro, que impede que o universo seja criado. Continuando, Shiva, que estava sentado alheio e distante, foi aproximado. Aí eu pergunto, aproximado por quem? Porque na mitologia oriental nós temos vários deuses, tem Deus para tudo. A Índia tem mais de 3.000 deuses. Mas em toda a mitologia oriental sempre tem um Deus que não pode ser nomeado, um Deus supremo. Toda mitologia oriental tem isso. Então Shiva foi aproximado, relaxou da sua posição de profunda reflexão interna, tomou Kalakuta em uma xícara e bebeu-a de um só gole, e manteve Kalakuta presa na sua garganta, razão pela qual o deus Shiva é também conhecido como Garganta Azul ou Nitacanta. Após esse processo, começaram a surgir das profundezas do oceano cósmico diversas formas de poder concentrado. Surgiu as Apsaras, que são as ninfas, Lakshmi, a deusa da fortuna, o cavalo branco como leite, conhecido como Ushashvaras, ou reducho alto, a pérola das gemas, Kautusuba, e outras divindades em número de 13. O último a surgir foi Dhanvantari, o habilidoso médico dos deuses, que trazia em sua mão a lua, o néctar da vida e da imortalidade. Nesse momento, começou uma luta para conseguir tomar a lua. E um dos titãs, chamado Rahu, conseguiu roubar e começou a beber. Só que ele foi decapitado antes de conseguir beber. A cabeça dele permaneceu imortal, mas o corpo dele feneceu, ou seja, apodreceu, desapareceu. E até hoje, Rahu continua perseguindo a lua no céu. Quando consegue alcançá-la, ele a engole e a lua desaparece. Mas logo depois a lua sai pela garganta. Eis o motivo pelo qual nós temos eclipses da lua. Gente, a gente sabe hoje que não é esse o motivo. Isso é um mito da criação. Né? Mas esse mito, ele explicava perfeitamente a história do mito da criação e do eclipse da lua. Então a gente tem que lembrar que a leitura religiosa, ela é simbólica. Joseph Campbell, ele lembra isso para a gente em todos os livros que eu li. Ele fala disso, o poder do mito, transformações do mito ao longo do tempo, mitologia primitiva, mitologia oriental, mitologia ocidental, mitologia criativa. E em seu livro mais recente, que se chama Tu És Isto, Entendendo a Metáfora Religiosa, ele foi entrevistado por um repórter que falou para ele: mas os mitos são mentiras. Ele falou: não, mitos não são mentiras, são metáforas. E qual que é a diferença? Aí Campbell chegou para ele e falou: olha, se eu falo que você é forte como um touro, o que eu quero dizer com isso? O repórter respondeu: que eu sou muito forte. Sim, mas o texto religioso não fala forte como um touro. Ele fala: você é um touro. Isso é metáfora. E isso exige leitura simbólica. Deus não criou um mundo
em 7 dias terrestres. Esses dias são eras, milhões de anos. Então, a leitura religiosa, ela exige esse simbolismo, né? E todas as religiões têm uma coisa em comum, que é o dogma. O dogma é uma verdade que deve ser aceita sem comprovação. Por que isso é assim? Porque isso é dogma. Tem que ser aceito sem comprovação. Mas quando chegou, mais ou menos, desde a época das cavernas, 4,1 milhões de anos depois, aí já vou passar para outro livro, que é o livro do Bertrand Russell, História do Pensamento Ocidental, a aventura do pensamento humano, desde os pré-socráticos até Wittgenstein, que é um livro que conta a história da filosofia e da ciência. O que acontece ali? Na Grécia Antiga surgem 2 novos conhecimentos, que são a filosofia e a ciência. Elas são como 2 irmãs siamesas. Nasceram no mesmo local, na mesma época, ao mesmo tempo e com o mesmo objetivo, que era buscar a verdade. E logo de cara a filosofia começou a questionar as religiões. Ela falava, peraí, foi Deus que criou os homens ou foi os homens que criaram Deus? A filosofia, ela fazia isso, ela questionava. E a filosofia, ela é baseada em lógica e argumentação. Já a ciência é um pouco diferente, ela é baseada em observação, fatos e experimentação. E por esse motivo, ao longo dos séculos, a ciência e a filosofia foram se separando. E quando chegou no século XIX, elas fizeram a separação definitiva. Detalhe que o século XIX foi o século em que o nosso Allan Kardec codificou a doutrina espírita. E foi justamente nessa época em que a França estava vivendo o auge da razão e da crença na ciência materialista, que explica tudo, somente por fatos, foi que Kardec codificou a doutrina espírita. Então, nessa separação, o que aconteceu? O contexto histórico da França do século XIX, Kardec vivia em uma suposta democracia. Quem governava a França era Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, e ele se autoproclamou Napoleão III com as bênçãos da Igreja. Na teoria era uma república democrática, mas na prática tornou-se depois uma ditadura, sob as bênçãos da Igreja, porque ela controlava e censurava tudo. Só para vocês terem uma ideia, entre 1850 e 1852, em apenas 2 anos, foram fundadas 257 escolas católicas na França. Esses dados são do Marcel Souto Maior, que escreveu o livro Kardec, a biografia. E, enquanto isso, as escolas que não eram católicas estavam fechando as portas. Então, foi nesse contexto de ciência de um lado e religião do outro que Kardec codificou a doutrina. E o que aconteceu foi que a ciência e a religião se tornaram combatentes de polos opostos. E o que o texto de Kardec, que foi lido aqui, nos diz na primeira parte? Ele defende que a discussão que tem entre ciência e religião não faz o menor sentido, porque as duas têm a mesma origem em Deus. A ciência explica o mundo material com base em leis físicas. Por exemplo, como é que funciona o corpo humano? A Terra se move ou está parada? Por que o céu é azul
Ou por que o céu fica alaranjado ou vermelho quando o sol está se pondo? Por que as nuvens são brancas, mas elas ficam acinzentadas quando vai chover? Por que a terra atrai a lua e a lua não cai na terra? Essas perguntas todas a ciência já respondeu, porque são leis do mundo material, leis físicas. Mas tem perguntas que a ciência não consegue responder, tá? Aliás, cientificamente falando, não existe nascer e pôr do sol. Isso aí é algo que é uma tradição desde a Idade Média, né? Quando as obras de Aristóteles foram referendadas para a igreja e consideraram que a Terra estava parada e o Sol girava em torno. Tá? O correto é dizer que a rotação da Terra oculta os últimos raios solares. Mas sem nascer o pôr do Sol, não haveria poeta. Bem, as perguntas que o conhecimento religioso respondem são perguntas do tipo: Deus existe? Como é que foi criado o mundo e o universo? O que realmente me faz feliz? Como é que eu preencho o meu vazio interior? O que acontece quando a gente morre? E tem alguma coisa além ou acaba tudo? Essas perguntas as religiões respondem. A diferença é que as religiões explicam essas perguntas com base em dogmas. E a filosofia e a ciência do Espiritismo, ela explica isso como leis naturais, que ampliam aquilo que o homem já conhece. Então, a gente, voltando ao texto de Kardec, ele afirma que se Deus criou o universo, ele criou tanto as leis da física como as leis do mundo espiritual. Então é impossível que uma verdade científica possa contradizer uma verdade espiritual. Então, se ciência e religião parecem estar em guerra, é porque acontece uma das três possibilidades. Ou alguém entendeu alguma coisa errada, ou alguém é muito radical, exclusivista, não aceita a visão do outro, ou então não teve acesso ainda a todas as informações. Então, o que a gente aprende nesse texto de Kardec? Que os ensinamentos de Cristo ainda não estavam totalmente compreendidos e somente agora, a partir do momento que houve uma evolução científica humana, é que poderiam ser explicados de uma forma mais clara. Fala também que a ciência não deve olhar para o mundo material apenas o mundo material. Ela deve considerar também as verdades que são espirituais. E por último, que a religião, ela deve respeitar as leis naturais e científicas do mundo, deve deixar de fazer leituras ao pé da letra e utilizar a metáfora da linguagem simbólica para que se abra o caminho para o respeito às verdades espirituais. Então, Kardec propõe uma aliança entre essas duas verdades que levam ao mesmo caminho, que é uma ponte entre ciência e religião, ponte essa que foi levantada pela doutrina dos espíritos, que expandiu o mundo espiritual. E verificou-se que os espíritos não só existem, como eles seguem leis naturais. Lei do progresso, então. Se a lei é natural, tem explicação natural, então é ciência. É isso que Kardec propõe aqui. Então, a partir disso, a fé vai deixar de ser cega e vai passar a comungar com a razão. Então, nós temos aí o Livro dos Espíritos, que representa a filosofia da doutrina espírita. Mais de 3.000 perguntas foram feitas, mas passando por uma peneira metodológica e científica de Kardec, sobrou apenas 1.019 que estão lá no Livro dos Espíritos. Temos o Livro dos Médiuns, que é o primeiro representante da ciência do Espiritismo. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que representa a moral cristã por excelência, tentando já aliar a filosofia e a ciência e a religião.
Temos também o livro Céu e Inferno, que trata com exemplos práticos de como que a justiça divina é aplicada, ou seja, quais são as consequências do nosso comportamento enquanto espíritos. E por último, nós temos um livro chamado A Gênese, que é de 1868, que é o livro mais denso e com mais conteúdo científico da sua doutrina, tá? Porque ele explica aquilo que antes era considerado sobrenatural por meio de leis naturais. Então ele explica a origem do mundo, milagres, predições e a transição planetária. Nesse livro, A Gênese, na página 20, eu trouxe aqui um pequeno texto, uma citação que fala o seguinte: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio e comprovação. Tem outro autor respeitadíssimo da doutrina espírita, que é Leon Denis, na página 41 do seu livro No Invisível, ele afirma uma coisa em relação ao Espiritismo que me chamou a atenção. O capítulo da leitura de hoje chama-se Não Vim Destruir a Lei nem os Profetas. E ele fala aqui, Leon Denis, que a ciência do Espiritismo não vem destruir a noção das leis atualmente conhecidas, mas ampliá-la em vastas proporções, pois que traça o espírito humano a rota segura que o conduzirá à aquisição dos conhecimentos e dos poderes necessários para afirmar em sólidas bases a sua tarefa presente e o seu destino futuro. Achei muito interessante isso. Para encerrar minha participação, eu convido vocês a fazer uma reflexão. Se vocês olharem em volta, aqui na sala, vocês vão ver que cadeiras, mesas, luminárias, ventilador, janelas. Se olhar lá fora, vocês vão ver ruas, carros, edifícios, postes. Então eu pergunto a vocês, onde estavam essas coisas antes de virar realidade? Eu respondo, na mente humana. Era um pensamento que virou projeto, e um projeto que virou realidade. Isso é explicado no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Os homens são co-criadores em um mundo menor, né? em uma abrangência menor. Agora, e nós? E a natureza? E o mundo? E o universo? Olha, gente, eu respeito muito os meus irmãos que acreditam que a natureza, o ser humano, tudo isso foi uma obra do mero acaso, um acaso estatístico que virou depois a natureza tal como nós conhecemos. Eu respeito, mas eu não me importo. Eu prefiro pensar que Deus criou a natureza, me criou cada um de nós, e que Ele pensou em cada um de nós quando nos criou. Então eu fico embevecido com esse pensamento. Deus nos criou e nos deu um roteiro para nos ajudar. E esse roteiro são as lições de amor do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Que Jesus nos abençoe. Meus caros amigos, irmãos, boa tarde a todos. Hoje nós temos aqui a alegria, né, de começar a receber ajuda, a colaboração do Carlos, que é professor, que trouxe aqui um pouquinho da bagagem, da experiência dele, já iluminada pela doutrina espírita, para nos ajudar nesse tema, que é um tema muito interessante. Porque no primeiro dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eis que Kardec coloca um tema aqui
da maior relevância da humanidade, especialmente nos nossos tempos atuais, que é a aliança da ciência e da religião. É como se nesse atual momento, meus irmãos, a gente pensasse que Kardec está propondo quase que uma utopia, algo irreconciliável. E nós vamos perceber que isso não passa de uma impressão inicial nossa e de que isso é algo perfeitamente possível, desde que compreendamos o assunto e toda a abrangência que ele tem. Conforme nós podemos ver, pela exposição, pela colaboração do Carlos, o Espiritismo chegou, meus amigos, como promessa do próprio Cristo, no século XIX, por intermédio do esforço de Kardec, mas algo no qual ele se esforçou, mas as iniciativas, as ideias não eram dele. Por isso que Kardec é tido como codificador da doutrina, e não como o autor do Espiritismo ou das suas obras. Por quê? Porque ele organizou ideias, mensagens, instruções que vieram de inteligências muito superiores, de almas elevadíssimas a serviço do próprio Cristo. E esses espíritos, então, que num determinado momento mandaram mensagens em cidades diferentes, por médiuns diferentes, em ocasiões e em épocas diferentes, de repente tiveram na figura de Kardec alguém que colecionou, que captou, que recebeu tudo isso e organizou para nós com a inspiração superior e com os méritos individuais que ele tinha. E trouxe isso numa época na qual já se formava um profundo cisma, um profundo abismo entre o conhecimento científico e o conhecimento religioso. Para os irmãos terem ideia, um grande leitor, um grande explicador disso tudo para a gente é o nosso grande professor Emmanuel. No livro Consolador, nós vamos ver, por exemplo, no mesmo século XIX, o Papa, o chefe da Igreja Católica, colocando uma norma chamada Decreto da Infalibilidade Papal. O que ele pretendia com aquilo? Tudo que vem do Papa é certo e não pode ser questionado. Ou seja, já era uma tentativa, diante do descrédito e da dúvida das pessoas, de reafirmar sua credibilidade, o valor, a importância daquilo que dizia ou que vinha da igreja. Por quê? Porque a cada dia tinha-se um descrédito maior, fruto do que, meus irmãos? Do avanço da ciência. A ciência começou a desvendar para a gente mistérios e realidades que até então nós não conhecíamos. E, infelizmente, muitos daqueles que manipulavam o conhecimento religioso, afastados do seu verdadeiro propósito de consolar, de instruir, de ajudar, de espiritualizar as pessoas, usavam a religião como instrumento de dominação e de interesse pessoal, e com isso as pessoas, vendo os objetivos que existiam, começaram, infelizmente, a se afastar da religião, e isso criou, portanto, uma grande diferença que infelizmente ainda existe nos nossos dias atuais. Nós ouvimos falar, por exemplo, meus amigos, existem pessoas próximas a nós que, ao passar algum tempo na Europa, quando começam a conversar com alguma pessoa a respeito de religião, a pessoa imediatamente, não, para por aí. Como se ela não tivesse o menor interesse em ter o conhecimento ou tomar algum conhecimento de alguma verdade religiosa, mostrando ali, portanto, um grande clima popular, o quê? De muito ceticismo, de muita resistência ao conhecimento em torno da fé. Por quê? Fruto de séculos e séculos de práticas equivocadas daqueles que tinham luzes em suas mãos e que apagaram essas luzes pelos interesses pessoais que detinham consigo. Por outro lado, nós vamos ver também no campo da religião irmãos nossos em outras escolas de fé que, procurando a todo custo negar o conhecimento religioso, defendem pontos que não são possíveis. Um pequeno exame da nossa razão já mostra para a gente o equívoco existente em pontos
tidos ou interpretados ao pé da letra, por exemplo, na Bíblia. Nós vamos dar aqui um exemplo, meus irmãos. No primeiro dos livros da Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Gênesis, consta lá que a criatura humana veio à Terra por meio de Adão, que teria sido o primeiro homem, e que de Adão foi retirado da costela dele, criada a mulher, e assim sucessivamente derivou toda a humanidade. O que a ciência já mostrou para a gente? Que isso não é possível. Muitos religiosos, então, aferrando-se à interpretação ao pé da letra daquilo que consta, por exemplo, na Bíblia, procuram negar a ciência, suas evidências e suas descobertas, sem tentar compreender o sentido abstrato, simbólico, metafórico daquilo que consta para a gente nos chamados livros sagrados. A própria doutrina espírita, por exemplo, vejam que interessante, lá no livro dos Espíritos, a pergunta de número 50, a espécie humana começou por um único homem? Resposta, não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Pergunta seguinte, poderemos saber em que época viveu Adão? Resposta, mais ou menos naquele marcas, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. E aí vem Kardec e comenta o seguinte, o homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram, em certa região, a alguns dos grandes cataclismos em que em diversas épocas abalaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam o mundo. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido realizar-se em alguns séculos, caso o homem não existisse na Terra, senão a partir da época assinalada pela existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então, meus irmãos, vejam aqui que interessante. Qual foi a barreira que foi criada e que ainda existe na humanidade? Aqueles que se apegam, que se dedicam, muitas vezes até bem intencionados à religião, aferram-se à letra, à interpretação literal daquilo que está contido nos livros de estudo e de conhecimento, e por outro lado, aqueles que se dedicam à ciência, apegam-se aos fatos que somente podem ser constatados pela observação empírica dos nossos sentidos, não aceitando aquilo que escapa à compreensão ou à percepção humana. E aí veio o Espiritismo no século XIX, dizendo para a gente o seguinte, olha, esses dois campos do conhecimento humano vão voltar a marchar juntos, unidos. Por quê? Porque a ciência vai fortalecer a fé. Como, meus irmãos? Por meio de uma fé raciocinada. O que é uma fé raciocinada? É a fé na qual eu construo a minha crença a partir da minha razão, da minha lógica, na qual tudo que eu tiver dúvida, eu posso perguntar. Até o ponto em que eu acho uma resposta para aquela dúvida que eu trago comigo. Por isso que, por exemplo, no Espiritismo, nós temos a alegria de que a pessoa venha, por exemplo, nas nossas aulas de Evangelho, na qual a gente tem jovens, adultos, normalmente cheios de questões e lidando já com muito conhecimento a partir da formação escolar, a gente gosta que eles perguntem. Porque quanto mais eles perguntam e recebem respostas coerentes, racionais, satisfatórias, o que eles fortalecem no coração deles nessa hora? Uma fé de base segura. Não existe mais nos nossos estudos espíritas o chamado dogma, no sentido de, bom, deixa eu perguntar isso aqui, por que é isso? É assim, pronto, acabou. Mas eu queria saber, não, isso aqui você não pode perguntar, não, isso aqui você tem que aceitar do jeito que é. O Espiritismo, meus irmãos, aboliu o dogma, no qual nós tudo que a gente aceita e compreende, deriva de uma aceitação pacífica da nossa razão, da nossa compreensão, da nossa inteligência. Por outro lado, qual a contribuição que o Espiritismo ou que a religião oferece para a ciência? A religião, meus amigos,
e a doutrina espírita dá sentimento para o conhecimento científico. Leva princípios morais para aqueles que lidam com a ciência. E qual a contribuição, portanto? Faz com que as pessoas que lidam com o conhecimento científico tenham um crivo moral do que fazer com a ciência. Porque a ciência sem moral, a ciência sem princípios, a ciência sem princípios maiores de vida, de humanidade e de noções de Deus e da criação divina, muitas vezes vai virar instrumento de quê? De dominação, de destruição, vai estar a serviço do egoísmo e da vaidade humanas. Portanto, a ciência fria, sem sentimento, nos leva aos quadros que a gente observa hoje na humanidade, onde milhões ou bilhões de dólares ou de euros ou de qualquer outra expressão monetária do mundo são utilizados para desenvolver novos armamentos para poder dominar e subjugar um outro povo que no fundo são compostos por seres humanos como nós mesmos. Ou seja, o que é que falta àqueles que manipulam esses recursos e que assim pensam? Um mínimo sentimento de fraternidade, de compreensão que nós formamos uma só família humana. Embora eu possa ser russo, eu possa ser norte-americano, sul-americano, africano, australiano, etc., somos uma só família humana. Então, meus irmãos, à medida que a fé dirigisse a ciência e levar sentimento, fraternidade, empatia, princípios morais no coração daqueles que lidam com o conhecimento científico, que também vem de Deus, aí nós vamos estar preparando um futuro sólido para a humanidade. Porque a ciência não estará mais a serviço do egoísmo, da vaidade, do instinto de dominação, da máquina de guerra que ainda existe no mundo e que precisa acabar. Não é à toa que, ao estudarmos esse tema, nós vamos ver a espiritualidade superior dizendo para a gente o seguinte: um anjo, conforme a gente normalmente concebe, vamos todo mundo pensar na imagem de um anjo. O anjo normalmente tem duas asas, a esquerda e a direita. A espiritualidade amiga faz então uma comparação muito feliz para a gente, dizendo para a gente o seguinte: para nós nos tornarmos anjos um dia, ou seja, para nós adquirirmos uma condição espiritual superior, nós vamos precisar de duas asas, chamadas conhecimento ou sabedoria, e a outra, um espírito ou uma moral elevada. Nenhum anjo forma-se ou funciona ou voa somente com uma asa, significando o seguinte: eu não posso somente conhecer, saber muito, dominar muito conhecimento científico, sem me desenvolver moralmente, sem ter adquirido noções como a necessidade do perdão, da misericórdia, da indulgência, da empatia, da caridade, do amor ao próximo, de me colocar no lugar do outro, da mesma forma que, se eu somente me desenvolvo moralmente, procuro viver uma vida cristã em tudo aquilo que Jesus nos ensinou, mas desprezo também o conhecimento, a necessidade de eu aprender mais, de eu me desenvolver mais intelectualmente, de certa forma eu também fico um tanto quanto desequilibrado. Nós precisamos avançar, meus amigos, nas duas frentes. Entretanto, de cada uma dessas duas asas, uma delas é prioritária. É o que nós vamos ver agora numa lição que Jesus nos deixou, que está lá no livro Jesus no Lar. Essa mensagem intitulada O Mensageiro do Amor. E Jesus explicou assim para a gente, ó. Falava-se na reunião na casa de Pedro a respeito da preponderância, ou seja, do destaque, da importância dos sábios na terra. Ou seja, na época de Jesus, se a gente imaginar 2000 anos atrás, muitos sábios já tinham passado pela humanidade. E muitos deles já tinham deixado um grande legado para a gente. Se a gente pega, por exemplo, o que o Carlos dizia aqui há pouco, a Grécia Antiga, nós tivemos lá matemáticos célebres, filósofos que deixaram um legado importante para a gente.
Nós tivemos, Pitágoras, Sócrates, Platão, poetas, etc. Ou seja, e todos eles às vezes deixaram um legado, uma contribuição, um avanço para o conhecimento humano, que naquela época já se refletia o quê? Em mais conforto, em mais sabedoria, em ter uma vida melhor, mais ilustrada, etc. Então os discípulos daquele dia comentaram sobre a importância dos sábios e a contribuição que eles deixam na nossa vida humana à medida que eles passam pela terra. Jesus escutou aquilo tudo, tomou a palavra e resolveu contar uma história para os discípulos que foi o seguinte. Há muitos anos, quando o mundo corria perigo e calamitosa crise de ignorância e perversidade, Deus enviou-lhe um mensageiro da ciência com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Então vamos lá. O mundo passava por uma crise muito grande. Deus então chamou um de seus filhos, muito inteligente, um mensageiro da ciência, e pediu àquele cientista, aquele homem muito inteligente, que viesse à face da terra, viesse ao mundo físico, para trazer o quê? Um avanço, um aprimoramento para a vida, diante daquele quadro de sofrimento que as pessoas viviam. Tomando forma nos círculos da carne, aquele obreiro fez-se então professor. Então ele veio para a terra e virou aqui o quê? Um professor. E sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se, entediado da multidão inconsciente e declarando que vivia muito à frente das pessoas, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Então, o que aconteceu? Nasceu, veio como uma criança, depois um adulto muito inteligente, e acabou acontecendo o que com ele? Ele isolou-se. Percebeu que as pessoas eram muito ignorantes. Ninguém compreendia as ideias dele, ele reunia-se junto às pessoas, eram assuntos entediantes que não lhe interessavam, ninguém ali estava no nível intelectual dele. Ele então isolou-se, produziu algumas obras escritas, mas o fato é que ele sentiu muito tédio, até algum nojo de ficar junto às pessoas simples do seu tempo, de sua época. Observando-o incapaz de atender aos compromissos, Deus então providenciou a viagem de um outro mensageiro da ciência, que passado algum tempo transformou-se em médico, admirado. Então vejam que interessante, o primeiro veio, foi um professor, mas isolou-se das pessoas. O segundo cientista, o segundo homem inteligente, veio na qualidade de quê? De um médico. O novo enviado da providência divina isolou-se numa sala de ervas e plantas, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, que podiam então conceder grandes recompensas, afirmando que o povo era muito simples para prender-lhe a atenção. O que ele fez então, meus irmãos? Ele veio na qualidade de médico, descobriu princípios contidos nas plantas ou nos animais que curavam, que traziam um alívio, que curavam uma ferida, aliviavam um ou outro sintoma, só que em vez de tornar aquilo público e acessível à população como um todo, ele resolveu fazer o seguinte: resolveu estar somente junto às pessoas mais ricas, que podiam pagar pelos tratamentos, e ele então viveu uma vida excessivamente luxuosa e isolada da população como um todo. Deus então determinou a vinda de um terceiro enviado da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Ou seja, mandou um terceiro, só que esse começou a usar a inteligência para quê? Para a arte da guerra, para poder desenvolver exércitos, mecanismos de guerrear com mais eficiência, de ferir ou de destruir mais o inimigo. Usou a espada do cálculo com maestria, pôs-se ao lado de homens astuciosos e vingativos e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era salientar a glória dos dominadores sanguinolentos.
Então, o que aconteceu com ele? Imagina uma pessoa muito inteligente que dedica-se a essa finalidade. Desenvolveu uma espada que cortava mais, ou um armamento, uma espécie de uma catapulta, né? Ou se não, aprendeu lá, descobriu a pólvora e viu que explodisse, colocasse aquilo num tubo metálico, jogava uma bola de ferro longe e destruiu o muro, né, da cidade vizinha, etc. Então ele dedicou-se a isso, afastando-se também do povo, provocando o quê? Destruição e tristeza. Foi então, diante de mais um insucesso, que o Supremo Senhor mandou um quarto missionário da ciência, que em breve tempo fez-se primoroso artista, isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens, temporariamente felizes, e assegurou que as pessoas não lhe prendiam a atenção e que ele mesmo se acreditava muito avançado por seu tempo. Então o que ele fez? Compôs músicas, vivia nos salões nobres, junto às elites, sem se dedicar a melhorar a vida das pessoas que tanto precisavam nas classes menos favorecidas. Foi então que Deus, preocupado com tantos insucessos, determinou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Vejam agora, meus amigos, como que vai ser diferente. Os 4 enviados da ciência, o que aconteceu com eles? Falharam. Os 4. O professor, o médico, o artista e o guerreiro, o general. Deus então mandou a vinda de um mensageiro de amor. Esse enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Qual foi o primeiro olhar dele? De vez em quando a gente estuda aqui sobre a piedade. Ele teve um olhar de piedade. O que é isso, meus irmãos? É eu ver o sofrimento alheio e aquilo doer em mim. Não ser indiferente a quem sofre, ao sofrimento de quem está à minha volta. É o primeiro passo para a caridade. É nós termos piedade do sofrimento alheio. Porque quando eu sou indiferente ao sofrimento alheio, o que acontece comigo? Acontece comigo igual lá na parábola do bom samaritano. Eu vejo o sofrimento e faço o quê? Passo adiante. Não é comigo? O problema é dele. Né? Eu passo em frente, não conheço, não sei quem é, não é da minha família, eu vou adiante. Então, eu me torno indiferente ao sofrimento alheio. Então, ele teve um olhar de piedade. Em seguida, compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu diante da desventura e da selvageria da multidão. Então, meus irmãos, ele teve pena não só do povo que sofria, como dos 4 enviados da ciência, porque viu que eles também eram infelizes, na medida em que o efeito de suas obras, da sua criação, não melhorava as pessoas à sua volta e nem a eles mesmos. Então, com piedade de todos, transformou-se no servo diligente de todos. Vejam aqui, o que ele resolveu fazer? Servir a todos. Vamos lembrar Jesus no Evangelho. Aquele que quiser ser o maior, que se faça o menor de todos. Você quer destacar, você quer ser o maior? Faça-se o menor de todos. Como que Jesus exemplificou isso para a gente? Lá no quadro da Santa Ceia. Pegou uma bacia, um pouquinho d'água, foi lavar os pés dos discípulos um por um, com todo amor, com todo carinho. Era algo que na época os escravos faziam. Mas Jesus mostrou para a gente ali, olha, não existe trabalho indigno. Todo trabalho útil tem seu valor. O trabalho doméstico, que às vezes é menosprezado ou colocado em segundo plano, tem importância essencial. Porque uma casa desorganizada, bagunçada e suja, afeta a saúde de todos os que moram ali. Até de um presidente da República, de um grande cientista, de um grande professor, de um grande médico. Eles precisam da limpeza tal como qualquer outra pessoa. Então, o que aquele homem se fez? Servo de todos. Resolveu ajudar a todos indistintamente. Passou a agir em benefício geral e identificado com o povo a que veio servir,
sabia desculpar infinitamente. Vejam aqui um outro detalhe. Qual que era uma outra qualidade, uma grande virtude que ele tinha? Ele sabia desculpar. Sempre que alguém lhe ofendia, ele não o quê? Guardava mágoa. Tudo bem, sem problema. Por quê, meus irmãos? Quando alguém nos ofende, se alguém nos faz algum mal, essa pessoa que nos fez o mal, primeiro ela fez o mal para ela mesma. Qualquer pessoa que pratica o mal vai ter que colher o mal depois. Então, quem faz o mal, ela está fazendo o mal para ela mesma, porque um dia ela vai ter que colher. Ao passo que, na condição de vítima, se eu perdoo e esqueço, tal não, tudo bem. Mas se eu guardo mágoa, aí eu vou ter problema também. Então ele desculpava sempre e repetia 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Era muito paciente. As pessoas perguntavam uma vez, 2, 3, 4, 10, ele repetia sem perder a paciência. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio à sua capacidade de trabalho. Ou seja, se alguém está me ofendendo, deixa eu continuar trabalhando mesmo assim. Por amar sem reserva os seus irmãos de luta, em muitas situações foi obrigado a orar e a pedir o socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Ou seja, quando ele via que a maldade estava muito grande, o que ele fazia? Orava, rezava, lembrava de Deus e pedia a Deus ajuda. Entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana variados motivos para dedicar-se ainda mais à melhoria das pessoas que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração dos homens, elevando-se a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que foi investido. Ou seja, o que os 4 enviados da ciência não conseguiram, ele com amor conseguiu. Sucesso pleno da missão. Qual era a missão? Ajudar as pessoas. Houve então pequena pausa na palavra de Jesus, e ante a quietude que se fez espontânea no ambiente barulhento de minutos antes, concluiu Cristo com expressivo acento na voz. Então todo mundo ficou em silêncio, que nem nós estamos aqui agora. E aí Jesus concluiu dizendo o seguinte: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. Nós precisamos trabalhar o conhecimento, a intelectualidade, mas também o nosso coração, o nosso sentimento, os nossos valores, a nossa moral. A sabedoria e o amor são as 2 asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Conclusão, meus amigos. A prioridade nossa é amar, servir, ajudar, melhorarmos espiritualmente, porque o conhecimento também tem a sua importância. Vai chegar a etapa em que nós vamos também nos dedicar a ele. Agora, entre um e outro, entre conhecer e amar, priorizemos o quê? Amar. Ele vai nos fazer avançar mais rápido. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Queridos irmãos e irmãs, neste momento, estou aqui em meu nome e nome da minha família, a fazer um agradecimento ao nosso grande mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo, como diz nessa aula que tivemos agora, principalmente sobre sofrimento, agradecer a essa plenitude de Espírito de luz, nosso Senhor Jesus, permitiu que nos acompanhasse nesses 2 últimos anos,
com o sofrimento e saúde do nosso filho, saudoso Paulo César, que fizemos algumas preces aqui por ele, e que teve a sua desenlace a questão de 12 dias. Então, nesse momento, quero fazer um agradecimento ao nosso Pai Celestial, através de nosso grande mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, fazer a prece que Ele nos ensinou, agradecimento por todas as benesses que recebemos do nosso Senhor Jesus, permitidas por nosso Pai Celestial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, meus queridos irmãos, por tudo que tem nos acompanhado e nos ajudado. Aí, vocês, lá, desejo também o nosso agradecimento. Amém. Com essa prece de agradecimento, nós estamos encerrando os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber a paz, pedimos que formem a fila. Vai ter ficha para médico. Quem for receber a ficha, permaneça sentado. A ficha vai ser distribuída pelo banco.